Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos para mais um resumo da nossa EBD, nossa Escola Bíblica Dominical. Esse próximo domingo, dia 2 de fevereiro, nós vamos estudar Jesus é Deus. O comentarista da lição é o pastor Ezequias Soares. Nós estudamos aí na lição de número 3 a encarnação do Verbo, onde ali enfatizamos, ou o escritor da revista enfatizou aí a humanidade de Jesus, Deus sendo encarnado. Na última lição, a lição de número 4, nós estudamos o Deus triuno. Então, nós estudamos aí sobre a Trindade. E hoje, enfatizando aí, Jesus é Deus, ou seja, a divindade de Jesus. Vamos começar lendo aqui o texto áureo, lembrando que é um resumo. O texto áureo está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. A verdade prática está escrito: a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. O tópico de número 1 da revista é a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Tópico 2, nós vamos ver a heresia que nega a divindade de Jesus. Depois, no tópico 3, implicações do arianismo na atualidade. Nós vamos começar aqui falando sobre, sendo aqui bem direto, ao falar sobre a divindade de Jesus. A divindade de Jesus é um tema que está em toda a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque Jesus, o próprio Jesus, ele vai falar da sua eternidade. Jesus, ele se revela como sendo eterno. Na passagem de João, no capítulo 8, em João, no capítulo 17, o próprio Jesus vai dizer que ele é os 7 eu sou do livro de João, do Evangelho de João. Eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida. Então, eu sou o pão da vida. Ele se revela como sendo eterno. Vai dizer no capítulo 8, quando ele é questionado a respeito da sua idade, não tem nem 50 anos, e conhece Abraão. Ele vai dizer aos judeus ali presentes, se apresentando como Deus, sendo eterno, ele vai falar: ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Então Jesus, ele se apresenta aí como sendo Deus eterno, né? Nós vamos ver nesse capítulo 1, Jesus é Deus. E no capítulo 1 de João, ele já inicia mostrando a divindade do Verbo. É interessante, é bom lembrar que João, ele vai enfatizar a divindade de Jesus nos seus escritos, né? Ele combatia ali as heresias que viria a ser chamada ali depois do primeiro século, gnosticismo, que ali negavam a divindade, que a divindade não poderia ser encarnada, porque a matéria é irremediavelmente má. Ela é má, sem em nenhum momento poder se tornar boa. Então, um ser divino, a divindade, Deus não poderia fazer parte ou se tornar homem por causa da matéria que era má, né? Então, eles negavam aí a divindade de Cristo. E João, ele vem enfatizando aí que Jesus é Deus no seu evangelho. Já no início, nós vamos ver: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Interessante que ele também aqui faz a divisão das pessoas, que nós estudamos aí no último domingo, né? Pessoa que estava com Deus, ao mesmo tempo que ele estava com Deus, ele é o próprio Deus.
Ele faz menção também, obviamente, quando se fala, né, da divindade de Jesus, João também vai falar da humanidade de Jesus. No versículo de 14 ele vai falar: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí, repetindo aí o Emanuel, de Mateus 1:23, que foi profetizado pelo profeta Isaías há 700 anos antes de Cristo, né? No capítulo 7, verso 14. E o Emanuel aí está falando de Deus encarnado, a encarnação de Deus, né? Deus entre os homens. Então, João ele vai falar também um pouquinho, lógico, enfatizando a divindade, mas quando fala da divindade, não tem como não falar da humanidade de Jesus, porque ele é plenamente homem e plenamente Deus. Ele é pleno nos dois sentidos, as duas naturezas, natureza divina e natureza humana. Ele vai continuar. Ele estava no princípio com Deus. Aí ele começa a falar agora, ele vai falar agora da criação. Jesus sendo o Criador, no versículo 3. E para os judeus, eles entendem que para ser Deus, sua plenitude, ele precisaria ser Criador, Salvador e Juiz, né? Precisaria ser Criador, Salvador e Juiz, e Jesus se apresenta dessa forma. Jesus se apresenta dessa forma e os discípulos o apresentam também desta forma, né? Jesus aí sendo o próprio Deus. Então, no versículo 3 ele vai dizer, mostrando ele como Criador. Todas as coisas foram feitas por ele, defendendo a divindade de Jesus como Criador. Só Deus cria. Então ele vai falar, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Lembrando aí também do capítulo 1, verso 16 e 17, de Colossenses, que também vai apresentar aí Jesus como o Criador, como que está escrito. Vamos lá, ler Colossenses 1, verso 16 e 17. Colossenses 1, 16 e 17. Olha só. Vamos começar do 15. Colossenses 1, 15 ao 17. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, Jesus é o Criador. Nós vamos ver no início, quando a revista apresenta, o comentarista apresenta, Jesus é Deus, ele inicia com João 1, e nós falamos aqui de Colossenses 1, verso 26 e 27, que vai mostrar aí Jesus sendo o Criador. Vamos ver também em um momento o próprio Tomé chamando Jesus de Senhor meu e Deus meu, que está em João 20, 28. João 20, 28 vai mostrar aí o Tomé reconhecendo aí Jesus como Deus. Deus, na pessoa de Jesus, nós vamos ver em Filipenses, no capítulo 2, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ali mostrando que ele deixa, por um momento, não deixa de ser Deus. Bom enfatizar isso. Ele em nenhum momento vai deixar de ser Deus, porque Deus é. Deus é. Então, em nenhum momento ele vai deixar de ser Deus, mas ele se dispe, ou ele
por um momento ele não faz uso, por isso que vai dizer, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele não faz uso da sua divindade enquanto homem, no seu ministério terreno. Ele não faz uso da sua divindade, mas, porém, ele afirma ser Deus por meio daquilo que ele fala. É ele afirmando, eu sou. Ainda antes que Abraão existisse, eu sou. João, no capítulo 8, verso 58. Então, Jesus afirma ser o próprio Deus. E Tomé também vai dizer aí, Senhor meu e Deus meu. Jesus, em Colossenses, também vai dizer que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então a Bíblia ele vem aí trazendo aí Jesus como sendo aí o próprio Deus. Nós vamos ver, para nós falarmos aqui mais um pouco sobre a divindade de Jesus. O próprio Cristo, ele foi, em momentos do seu ministério terreno, nós apresentamos ele aqui como Criador, e ele também vai ter em seu ministério terreno alguns momentos que ele se apresenta como Deus. Ele se apresenta como Deus, trazendo aqui aos irmãos alguns exemplos. Jesus, por exemplo, ele se apresenta como Deus quando ele é adorado. Ele é adorado e ele não nega adoração. Nós vamos ver Pedro, nós vamos ver João, nós vamos ver os anjos negando a adoração. Agora Jesus não nega a adoração. Nós vamos ver a mulher cananeia, ela vai se prostrar diante de Jesus e vai adorar. Capítulo 9 de João, no versículo 38, nós vamos ver essa apresentação, do cego, O cego, no capítulo 9 é o cego, a mulher cananeia em outra passagem. O cego de nascença, capítulo 9, verso 38. Vamos ver se eu encontro aqui. E ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Toda aquela discussão de quem havia curado Jesus, de quem havia curado esse cego, toda aquela discussão do capítulo 9, só quem pode fazer isso é Deus. Chega um certo momento, eles expulsa esse cego, e Jesus, vendo isso, chama e coloca ele. Jesus ouviu que tinham expulsado, o encontrou e disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? Ele respondendo e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, tu já os tens visto, momento da cura, e é aquele que fala contigo. Ele vai dizer, e ele disse, creio sim, Senhor. E o adorou. Jesus não negou a adoração. Como falei também, isso vai acontecer no momento da sua ressurreição. No momento da ressurreição, quando as mulheres encontram Jesus, em Mateus 28, 9, nós vamos ver que elas se prostram e adoram Jesus. Adora Jesus. Capítulo 28. Isso demonstra que Jesus, ele se mostrava também ser divino. Repito, ele não fez uso da sua divindade em momento algum, mas ele não negava ser o Deus. Em gestos, em palavras, em obras, ele afirmava ser o próprio Deus. Mateus 28, 9, preparação de alguns versículos, é importante ler para nós compreendermos. 28, 9 de Mateus. E indo elas, que é na ressurreição de Jesus, eis que Jesus lhe sai ao encontro, dizendo, eu vos saldo. E elas chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Jesus é Deus. Jesus recebia adoração. Ele é o Criador,
ele recebe adoração, né? E outras passagens, a mulher cananeia em Mateus 15, 25, nós vamos ver os discípulos adorando também aqui nessa passagem, no capítulo 28 que nós estamos, já depois das mulheres, no versículo 17, eles também vão adorar, e quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Depois vem Tomé, e vai adorá-lo também, dizendo, Senhor meu e Deus meu. Então, Jesus é Deus, porque só Deus poderia receber adoração. E Jesus recebe adoração. Jesus também, ele vai perdoar pecados. É o atributo divino. Só Deus poderia perdoar pecados. Nós vamos ver no capítulo 7, 48 aos 50 de Lucas, Jesus perdoando o pecado. Lucas 7, olha só o que ele vai dizer. Em Lucas 7, 48. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. Isso trouxe uma grande revolta aos judeus que ali estavam, porque para os judeus só Deus poderia perdoar pecado. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até pecado perdoa? E disse a mulher, a tua fé te salvou. Vai em paz. Mulher que unge os pés de Jesus, com unguento, ele perdoa os pecados dela em carne, em vida. Vai-te, mulher. Os teus pecados te são perdoados. Nós vamos ver também em Marcos, passagem 4 homens que leva um homem para ser curado por Jesus, o paralítico, um paralítico de Cafarnaum. Ele também vai perdoar pecados ali e vai trazer uma revolta aos judeus que ali estavam, porque eles entendiam que só Deus perdoa pecado. E Jesus, ao perdoar pecados, ele estava assumindo a sua divindade. Ele já assume dizendo o eu sou, que nós comentamos, o eu sou que aparece lá para Moisés, no capítulo 3 e verso 14 de Êxodo, ele afirma ser. Ele fala que é eterno, ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Então ele mesmo atesta a sua eternidade. E aqui ele vai perdoar pecados. Como ele aceitou a adoração, agora ele perdoa pecados. No capítulo 2, 5 a 7 de Marcos, o paralítico de Cafarnaum. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo, por que diz este ainda blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, atributo, Jesus conhece todas as coisas. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim arrazoava entre si, lhe disse, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Glória a Deus. Para saber que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. A divindade de Jesus. Disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, Jesus é o Criador. Jesus assume aí a sua divindade ao dizer eu sou,
mostra a sua eternidade. Só Deus é eterno. Ele faz parte da história. Em todos os momentos da história, Jesus esteve presente. Ao aceitar a adoração e também aí ao perdoar pecados, a identidade divina sendo apresentada por ele. Oh, glória a Deus! Nós vamos ver Jesus mostrando-se também, a Bíblia traz para nós os atributos divinos, que Jesus também ele tem em sua natureza divina. Jesus, ele é eterno. Nós falamos de Isaías, no capítulo 9, verso 6, ele vai falar de um menino que vai nascer, porque um menino nos nasceu. Vai falar, um nome se nos deu, aí seu nome será maravilhoso. E entre esses nomes, Deus forte, ele vai usar o nome Pai da eternidade. Jesus esteve presente em todos os momentos e ele é o Pai da eternidade. Então Jesus é eterno. E Jesus mesmo vai dizer que é eterno. Quando ele assume, dizendo que ele é o eu sou, ainda antes que Abraão existisse, João 17, e agora, Pai, glorifica-me com toda aquela glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Ele está ali assumindo a sua divindade. E queria que todos soubessem que ele é o Deus que esteve entre os homens. Os atributos absolutos ou incomunicáveis são exclusivos da divindade como onipotência. Sabemos que há atributos morais e atributos naturais, atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Os comunicáveis e morais, que é o mesmo, são aqueles que ele divide com a sua criatura, com a sua criação. E os incomunicáveis naturais é aquilo que só Deus tem. Só Deus faz uso. Só Deus é onisciente. Só Deus é onipresente. Só Deus é onipotente. Só Deus é eterno. E em Jesus, esses atributos são vistos. Nós vamos ver Jesus, a onipotência, ter todo o poder. Jesus é onipotente. Ele vai dizer em Mateus 28, 18, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Em Apocalipse 1, verso 8, ele vai dizer que ele é o alfa e o ômega, e vai fechar dizendo que ele é o todo-poderoso. Olha só o que está em 1,8 de Apocalipse. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então Jesus, ele tem todo o poder. Então ele é onipotente. Nós vamos ver que Jesus é eterno. Hebreus 13, 8 vai dizer que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Jesus esteve presente em todos os momentos da história. Jesus é Deus, como Isaías também vai chamá-lo de Pai da eternidade, em Isaías 9:6. Nós vamos ver que Jesus é onipresente. Oh, glória a Deus. No princípio era o Verbo. Indica que ele já existia antes mesmo da criação com o Pai. A presença de Jesus em todos, a onipresença, ele está presente em todos os espaços. Ele está presente em todos os lugares
ao mesmo tempo. Isso também no sentido de passado, presente e futuro. Ele esteve presente em todos os momentos da história. E nós lemos aqui no próprio texto que ele fala que ele tem todo o poder, outro atributo é revelado. Em Mateus 18, 20. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. 28, Mateus 28 e 20. Olha só. Onipresença. 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória. Também tem outro versículo que o escritor coloca aqui, 18, 20 de Mateus, também mostra ele em atuação ali. 18, 20. Ele vai dizer, porque onde estiveres 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Onipresença. Jesus está presente em todos os lugares. Então ele é Deus. Nós vamos ver também, além da onipresença, Jesus, nós falamos da onipotência, da onipresença, a eternidade passada, falamos da eternidade, da onisciência, ou da onisciência, que ele conhece todas as coisas. A onisciência é o conhecimento perfeito e absoluto que Deus possui de todas as coisas, de todos os eventos e de todas as circunstâncias, por toda a eternidade, passada e futura. Jesus possui esse atributo. Mateus 17, verso 27. Olha o que está escrito. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Pagamento dos tributos, os impostos que era cobrado por Roma. Jesus tem uma revelação. Não, Jesus é o próprio Deus, que estaria ali no peixe, que seria pescado, esse estáter, que pagaria aí este tributo, esse imposto, mostrando que ele é onisciente, ele tinha conhecimento daquilo dali, ele conhece todas as coisas. Gostaria de ler também outro versículo, João 1,47. João 1,47 vai estar falando aí de Zaqueu, da figueira, está falando do Natanael, que é encontrado, ele vê ele antes, porque é dele todo o conhecimento. Vamos lá para Natanael, João 1,47. Olha só o que está escrito. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondendo e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus vai continuar dizendo, só porque eu disse isso, te vi debaixo da figueira, crês, coisas maiores do que esta verás. Então, é algo que somente Natanael sabia. Mas ele conhece todas as coisas. E ele viu ele debaixo da figueira. Quem sabe pode ser
momento da fuga dos meninos, das crianças, alguém disse que eles tinham a mesma idade, Jesus e Natanael, e quando a Herodes manda matar as crianças com menos de 3 anos, Natanael foi escondido debaixo da figueira por sua mãe. E Jesus sabia desse acontecimento. Só ele e a mãe sabiam. E Jesus sabia. Pode ser outra interpretação, mas o fato é que Jesus conhecia algo que só ele conhecia. Jesus conhece todas as coisas. Então ele é onisciente. Então entendemos que os atributos divinos estão em Cristo. Cristo é o verdadeiro Deus. Tem algumas doutrinas que vêm, alguns ensinos errôneos que vêm contrariar, a divindade de Jesus. O escritor da revista ele vai colocar aqui, o arianismo, vai enfatizar o arianismo. O arianismo ele vai trazer esses que vem aí de Ário, que tenta tirar aí ou mostrar, ensinar que Jesus ele não era Deus. E eu quero ler aqui o dicionário, falando do arianismo, o dicionário teológico, do Claudionor de Andrade. Quero ler aqui a definição que ele coloca dos arianos, o arianismo. Está escrito assim: arianismo, heresia fermentada por um presbítero do quarto século chamado Ário. Negando a divindade de Cristo, ensinava a ele ser Jesus o mais elevado dos seres criados. Então eles ensinavam Jesus ser o mais elevado dos seres criados. Todavia, não era Deus. Por este motivo, seria impropriedade referir-se a Cristo como se for um ente divino. Para fundamentar seus devaneios doutrinários, buscavam desautorizar o Evangelho de João, por ser o propósito desta escritura justamente mostrar que Jesus Cristo era de fato Filho de Deus. Os ensinos de Ário foram condenados no Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, no século IV. Então, eles tinham aí por objetivo negar, que Jesus aí era Deus. Eles negavam que Jesus era Deus, era um ser criado, ou a mais alta criação de Deus. O termo arianismo vem de Ário, o expoente desta doutrina em Alexandria, a partir do século IV, ou do ano 318. Ele negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria. Então, não viam Jesus como um ser divino. Ensinava que Jesus era simplesmente homem. Negavam aí a encarnação do Verbo. E negavam Jesus como Deus. Eles vão colocar aí que ele é um ser criado. Então, obviamente, para eles, houve um tempo em que Jesus não existia. Houve um tempo que Jesus não existia. Para nós, dentro do nosso ensinamento, nós acreditamos que Jesus esteve presente em todos os momentos da história, desde a criação. Jesus é antes de todas as coisas, porque ele é Deus, ele é eterno. A eternidade não tem princípio e não tem fim. Mas para eles, Jesus é um ser criado. Houve um tempo que ele não existia. Nós vamos ver, já nos nossos dias, algumas heresias. O autor aqui, a revista vai trazer aí, aqueles que tratam aí a tradução do Novo Mundo, falar aí dos Testemunhas de Jeová, que também tem Jesus como um Deus criado. Houve um tempo aí que Jesus não existia. Ele passou a existir. Então, eles, assim, nós entendemos que eles acreditam em Deus, em Jesus, como um Deus menor.
Deus supremo Jeová, e Jesus um Deus menor, que em um tempo da história foi criado. Ou seja, eles também negam aí em parte a divindade de Jesus. Ou é Deus ou não é Deus. Senão vai estar saindo aí do monoteísmo, a crença em um só Deus. Se eles acreditam dessa forma, eles vão estar negando aí o monoteísmo. E essa tradução do Novo Mundo, ela traz algumas definições da Bíblia. Eles trocaram, tradução, eles escreveram de uma outra forma. Por exemplo, João 1, ele vai escrever, veja alguns exemplos de suas falsificações. E a palavra era um Deus. Vamos colocar aí, o verbo era Deus, mas afirmando que era Deus, um único Deus. Eles vão colocar que o verbo, ou a palavra era um Deus. Então havia outro Deus. Então eles colocam Jesus em uma menor categoria, assim como eles também negam a Trindade, tratando aí o Espírito Santo como uma força ativa. Outros grupos que eles vão colocar aqui, alguns movimentos orientais, como aí o Hare Krishna, Hare Krishna, ele vai falar desses movimentos aí orientais, que nenhum deles reconhece aí a divindade de Jesus, reconhece aí que Jesus é Deus. Alguns vão colocar aí que Jesus é um mero guia espiritual, para eles aí que tem aí o Krishna, como sendo aí o Deus, deles. Mas eles vão ver aí Jesus como um mero guia espiritual. Muitas encarnações, eles acreditam, são adeptos da encarnação, esses movimentos orientais. Hare Krishna, que ele cita aqui, acredita aí que Jesus é um guia espiritual e uma das inúmeras, não uma das encarnações de Krishna, mas das inúmeras encarnações, um mero guia espiritual. Outros grupos, Jesus do Alcorão, por exemplo, para os muçulmanos, Jesus é um mero mensageiro. Depois ele vai citar aqui também Jesus sendo aí, não passando de um médium, para aqueles que acreditam na reencarnação. Eles acreditam aí que Jesus não passa de um mero médium, acreditam que Jesus não passa de um mero guia espiritual, acreditam que Jesus não passa de um mero mensageiro. Então eles não acreditam na divindade de Jesus. Até acreditam que Jesus fez parte da história, mas como um simples homem, um mero homem. E nós defendemos aí a divindade de Jesus. Jesus é Deus. Esses grupos religiosos, que negam a divindade de Jesus, que alteram aí os textos sagrados, negam aí aquilo que o próprio Cristo ele se autodenomina Deus. Em nenhum momento ele nega ser o Deus. Ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Então Jesus é o verdadeiro Deus. Eu quero concluir a lição lendo 1 João capítulo 5 e verso 20, que fala aí da divindade de Jesus. 1 João capítulo 1, verso 5. Também é um versículo aí da tradução do Novo Mundo que eles alteraram. 1 João capítulo 5 e verso 20. Vai estar escrito assim. Glória. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro.
e nós que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluia. Em seu Filho habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é Deus. Glória a Deus. A conclusão está escrita assim, ó, diante do exposto, a conclusão bíblica é que somente Deus pode salvar. Somente Ele é o Salvador. Isaías 45, verso 21. Se o Senhor Jesus não é Deus, logo não pode ser Salvador. Então, negar a divindade de Jesus é negar a própria salvação. Ao mesmo tempo que Jesus salva, Deus também salva. Lembra? O pensamento deles, Jesus, para ser um Deus, tem que ser Criador, Salvador e Juiz. E Jesus se apresenta dessa forma, porque Ele é o próprio Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Jesus é Deus. Deus abençoe. Logo estaremos gravando a próxima lição. Até mais. Fiquem com Deus.